Torcedor do Timão, bora para mais um vídeo aqui do canal, trazendo as últimas informações do Corinthians. Galera, o Timão vai anunciar o Lingard, né, jogador de 33 anos, inglês aí. Bora ver tudo sobre essa contratação e tem também informação urgente. Lucas Veríssimo voltando ao Corinthians. Que história é essa? Bora ver nesse vídeo aqui. Já deixa aqui abaixo se você aprova, se você aprovou a contratação do Lingard e se você aprova uma possível contratação aí do Lucas Veríssimo. Comenta abaixo aí sua opinião. Então, sem mais enrolações, bora ver as últimas do Timão aí, galera. Bora pro vídeo. Então vamos falar agora com a Amanda Barbosa, que tá no CT do Corinthians. Tem gente nova chegando aí, né, Amandinha? Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, a gente está falando de Jesse Lingard, jogador inglês, desembarcou ontem de manhã aqui em São Paulo e essa segunda-feira está destinada à realização de exames aí para o jogador para depois fazer a assinatura do contrato esse que vai até o fim desse ano com cláusula de renovação automática até o fim de 27, mediante atingir aí algumas metas também, né? O jogador estava no futebol sul-coreano e um bastidor interessante, Fred, é que ele, diante do início aí dessas negociações nas últimas semanas, mandou um oi sumido para o Memphis Depay. Eles foram parceiros de time no Manchester United para perguntar se era verdade, se essa negociação realmente estava rolando. E aí o Memphis foi atrás do Marcelo Paz, executivo de futebol da equipe, para perguntar se estava acontecendo mesmo. Teve a confirmação do executivo, aí ele foi lá e falou para o Lingard: meu amigo, vem que é verdade, né? Então tá aí, jogador já por aqui realizando esses exames. Uma outra informação fica por conta do recuo na negociação do André. O Stabile disse que por hora não vai assinar, achou que os valores não estão dentro do que precisa, né? Houve ali uma reação da torcida que também não gostou, Dorival também reclamou, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Corinthians se reapresentou hoje, mas o próximo jogo é só no dia 11 contra o Coritiba, então tem tempo para treinar com tranquilidade, recuperar todo mundo, principalmente os lesionados. E Yuri Alberto ali no meio, Felipe Longo também, Fred. Obrigado, Amandinha. Caioba, vamos falar do Lingard. Você, como um bom comentarista de videogame, parece contratação de Master Liga, de modo carreira. É uma boa contratação? É um bom negócio pro Corinthians? É uma boa contratação pensando no marketing, pensando em ter um cara desse tamanho jogando aqui no Brasil. Agora, os últimos anos dele são anos discretos. Não acho que ele venha para ser protagonista, para ser titular do Corinthians. É uma opção para reforçar o elenco. Mas a gente vai parar pra ver, né? Ah, é legal, né? Meio Zé das Couves. E ter um Lingard jogando aqui no Brasil com a camisa do Corinthians é muito mais legal. E rapidinho, o saldo do Corinthians nesse Campeonato Paulista é uma boa esperança para esse ano, Caioba? Eu acho que o Corinthians, quando você ganha do Flamengo na Supercopa e chega a uma semifinal de Campeonato Paulista, não tem crise, não tem motivo para o torcedor ficar em pânico ou desconfiado da temporada. O Corinthians tem um bom time que bate de frente com qualquer equipe e precisa reforçar um elenco que já é melhor do que o ano passado. Acho que o Corinthians vai ter um ano bem tranquilo. Que baita Globo Esporte, hein, Caioba? Oi, André Hernan. Vamos falar sobre André do Corinthians. André Luiz. André Luiz do Corinthians é a polêmica do final de semana. A gente trouxe essa informação no sábado. Olha, por que só jornalista tem nome composto na hora de falar um com o outro, né? Tira essa dúvida. É sempre o André Hernan, é sempre o Bruno Vicari, é sempre o Bruno Andrade, o Rodrigo Vessone. Aliás, beijo Rodrigo Vessone, deve estar assistindo a gente. Curiosidade aí pra vocês. Não. Deve tá sempre assistindo o nosso Vessone. Ele deixa de assistir. Por que no jornalismo ou é o nome completo ou o sobrenome? Vou criar uma polêmica aqui. O Vessone às vezes deixa de assistir o meu Timão pra assistir a gente aqui. Mas você garante essa informação? Polêmica. Você garante? Não, quero criar uma polêmica. Quero criar um clima de instabilidade lá no meu Timão. Os caras do meu Timão vão ficar putos com você. Os caras vão ficar putos. Vão nada. Ó, um abraço pra galera do meu Timão. André Hernan, me dá detalhes dessa história do André Luiz. Porque no sábado, vamos lá explicar essa história. Trouxemos a informação que o Corinthians tinha encaminhado a venda do André para o Milan numa negociação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 em bônus. Esses 15 milhões de euros fixos seria... ao total daria 103 milhões de reais para o Corinthians. Vamos tratar como valor global 17. 17 Eu milhões. gosto de valor global. Tá, o valor global 17 milhões de euros, que daria ali mais ou menos 103 milhões de reais. O que nós tínhamos é que estava muito bem encaminhado, mas faltava a assinatura do presidente Osmar Stabile. Sim. Parece, o que você apurou e o Bruno Andrade vai complementar numa questão, uma negociação que pode ir para a FIFA até, o que você apurou é que o Corinthians recuou nessa conversa? Ou como é que tá, em que pé tá nessa negociação? Falei com uma fonte hoje pela manhã que me disse o seguinte: não, o Corinthians não saiu da negociação, não encerrou conversas com o Milan, mas o Corinthians só vai tratar de avançar o negócio
se mudarem as condições dessa negociação. Condições financeiras, condições de pagamento e tudo mais. Hoje, esses 17 milhões de euros no valor global por 70%, o jogador abrindo mão de 30% e o valor global indo para o Corinthians por 70%, na conta que Marcelo Paz faz, mas aí é conta para torcedor, tá? Se juntar os 30 do André, daria um valor de quase 25. Muita gente compra essa narrativa, mas não, o valor que sempre foi nessa negociação é 17, 15 mais 2 para o Corinthians por 70%. Pronto, para simplificar a coisa. E a repercussão foi muito negativa na torcida, porque acharam um valor baixo, um jogador que está crescendo, um jogador que é muito bom jogador, extraordinário, o André, que vem jogando com a camisa do Corinthians. E muita gente dentro do Corinthians ficou insatisfeita. E aí vamos colocar um cara chamado Dorival Júnior que não gostou. Ele foi publicamente, ele demonstrou que... E internamente o Corinthians já sabia dessa insatisfação do Dorival. Vamos lá, o que dentro do Corinthians eu apurei. E aí é um pouco de visão interna, bastidor do Corinthians. Osmar Stabile estava já inclinado antes do jogo contra o Novo Horizontino a não assinar o documento. O Milan sempre tratou o negócio como encaminhado / fechado. O Corinthians estava numa negociação avançada, tinha algumas assinaturas, alguns registros de ok para o negócio avançar, mas Osmar Stabile não assinou e não estava inclinado a assinar, porque sabia da repercussão que tomaria conta depois da publicação, nossa aqui, e principalmente da insatisfação do Dorival Júnior. Então Osmar Stabile não quer assinar, a não ser que mudem as condições. Esse é o Corinthians hoje. O Corinthians entende que está dessa maneira. Marcelo Paz, que está tocando essa negociação, está alinhado com o presidente Osmar Stabile na decisão dele. Então agora é uma outra conversa, é um outro tipo de negociação, novas reuniões para acontecer, para ver se vai caminhar ou não. Nessa condição de hoje, o Corinthians não faz negócio. Bruno Andrade, essa negociação do André com o Milan, você trouxe a informação também no domingo na matéria no site, já está disponível na ESPN Brasil, que esse caso, o Milan até cogita ir à FIFA para exigir que a negociação, a transferência ocorra. É nesse pé mesmo que o Milan está baseado em direitos dele para que essa negociação ocorra até via FIFA, caso o Corinthians dê para trás? E só para reforçar aí a informação do Hernan, hoje à tarde vai ter aí mais uma, talvez decisiva, reunião entre Corinthians e representantes intermediários dessa negociação para tentar desbloquear esse negócio sem que haja essa necessidade de o Milan recorrer à FIFA, porque o Milan se resguarda em relação a algo, enfim, que eu publiquei ontem e posso explicar agora, chama-se proposta vinculante. É bem verdade que o presidente Osmar Stabile não assinou qualquer documento, qualquer minuta, mas na troca de documentos, na troca de minutas, outros dirigentes do Corinthians assinaram. A voz principal é o presidente, mas a FIFA, dependendo do número de documentos, pode dar ganha de causa para o Milan se o Milan acionar a FIFA. E aqui não sou eu que estou inventando história ou estou tentando olhar o lado de um e não olhar o lado do outro. Eu sou um mero mensageiro da história. Se quiserem ficar nervoso, fica nervoso com o Corinthians ou com o Milan. A gente basicamente está trazendo aqui todos os lados. O Hernan trouxe na perfeição agora, hoje, o olhar do Corinthians / Marcelo Paz / Osmar Stabile. Ontem eu trouxe o olhar do Milan para esse negócio e reforço agora. Muita gente tem comparado nas redes sociais, Felipe, deve ter visto, com a situação do Pedro Choca. Se o Milan vai entrar na justiça contra o Corinthians poderia ter entrado na justiça contra o Torino, porque também teve troca de minutas, troca de negociação, e o Torino devolveu o jogador. É que naquele caso o Choca não passou nos exames médicos. Não tendo passado nos exames médicos, as minutas deixam de valer, porque há ali uma cláusula entre eles que claramente era suportada em relação a uma não vinculação a um exame médico. Se você passa no exame médico, está fechado. Se você não passa no exame médico, o negócio cai.
No caso do André, ele não fez exames, então é um caso diferente. Eu entendo a comparação, a tentativa de colocar no mesmo pacote a situação do Tchoka e a situação do André, mas é diferente. O Milan, se quiser, e ontem eu tomei cuidado de conversar com 2 pessoas, 2 advogados, 2 especialistas em direitos esportivos, para tentar entender se o Milan tinha suco suficiente, tinha motivos suficientes para entrar na FIFA e ganhar. As 2 pessoas, os 2 advogados, falaram que tanto o Corinthians tem os seus motivos para que isso não aconteça, como o Milan também tem os seus motivos. Dependeria muito depois da briga ou eventual briga entre eles na FIFA. Eles acreditam que se o Corinthians se defender bem, dizendo que o único que pode assinar definitivamente é o presidente, etc, etc, há risco de o Corinthians vencer. Agora, se o Milan se suportar com todos os documentos que tem, há possibilidade de a FIFA dar ganho de causa para o Milan. Então é um negócio muito complexo, que os 2 lados têm poder de discussão, mas cabe agora primeiro a um entendimento amigável, como o André Hernan disse. Hoje, do lado do Corinthians, a ideia é, para negociar o André, as condições terão que ser diferentes. O Milan está à espera dessa conversa hoje para tentar entender se aceita subir alguma coisa ou se vai bater o pé nos 17, nos 15 mais 2, e se for possível e se for preciso entrar na FIFA, ou seja, os advogados do Corinthians contra, eventualmente, os advogados do Milan. E não sou eu que vou escolher o vencedor. Não é o André Hernan, não é você. Não é a gente que vai dizer aqui que o Corinthians tem razão ou que o Milan tem razão. Quem vai dizer que quem tem razão ou não é, eventualmente, a FIFA. O Corinthians entende que não assinou nada. O Corinthians se diz tranquilo em relação à questão da FIFA. Por quê? Mas tem documentos, tem ali a minuta trocada e tal. Quando você tem a minuta trocada, não quer dizer que essa minuta ela tem validade jurídica, porque ela não está assinada, né? Não é o documento assinado pelo Corinthians, que é a assinatura do presidente Osmar Stabile. Então o Corinthians, por mais que tenha um avanço, uma conversa, algo alinhado, respostas de e-mails e tudo mais, elaboração de minuta de contrato, conversa de jurídicos e tudo mais, o Corinthians entende que sem a assinatura do mandatário, de quem dá a palavra final, não tem por que ser acionado e perder na FIFA caso o Milan tome essa decisão. Então o Corinthians se diz tranquilo, o Corinthians quer resolver isso da melhor maneira possível. Diga, Bruno. Eu vou abrir aspas aqui para um dos advogados com quem eu falei ontem. Eu até poderia dar o nome dele, até porque foi ali uma consulta profissional, não tem qualquer problema, mas enfim, nesse caso agora nem vem em cima da mesa, mas vou abrir aspas aqui sobre as perguntas que eu fiz em relação a quem tem mais direito ou tem mais chance, Milan ou Corinthians. A resposta foi, entre várias respostas, uma me chamou mais atenção, que é assim: há matéria para ser discutida que beneficiam ambas as partes, tanto o Corinthians como o Milan. Na cabeça dessa pessoa, para a justiça brasileira, esses documentos seriam inválidos. Todavia, para a FIFA, que trabalha de outra forma, esses documentos podem ser válidos. Ou seja, até mesmo dentro do direito desportivo, dentro dos advogados, das pessoas que trabalham juridicamente com contratos de jogadores de clubes, há uma indecisão. Eles conseguem entender o lado do Milan, como conseguem entender o lado do Corinthians. Resta perceber se o Milan vai ou não vai à justiça, no caso esportiva, à FIFA, para conseguir os seus direitos. Enfim, veremos aí os próximos passos. Certo é, não é uma negociação totalmente descartada. Todas as partes continuam conversando, tentando encontrar o denominador comum. Vai deixando o seu like aí, ainda temos informações sobre Santos e Fluminense. Mas André Hernan... Não, eu queria só trazer um bastidor de quadro do André? Do Dorival Júnior. Sobre essa questão do André. Pode? Lógico que pode. O Dorival Júnior, ele está muito satisfeito, colocou todas as suas insatisfações ali na entrevista coletiva e tudo mais. Ele usou, né, isso eu pude conversar com uma pessoa que esteve no vestiário do Corinthians, e o Dorival usou o seguinte exemplo para falar sobre a permanência e a necessidade dessa permanência do André, não de vender ali e tal. Em 2023, o Dorival era técnico do São Paulo. E o São Paulo tinha propostas pelo Nestor e pelo Beraldo. E propostas de 12 milhões.
E o Dorival vira para a então gestão antiga lá, que era Belmonte, Casares e tal, e diz o seguinte: não vende esses jogadores agora, preciso desses jogadores para ganhar, conquistar a Copa do Brasil, conquistar aqui algo nessa temporada. E o Dorival pediu isso, falou, não vendam os jogadores, eu preciso do Beraldo, preciso do Nestor, assim como preciso de outros jogadores aqui. E o São Paulo toma essa decisão de não vender os seus... E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo é assim que eu quero? Com o Wix, isso é possível. Primeiro, vamos falar sobre os temas de cores com IA. Você pode escolher a combinação que quiser, vibrante, cheia de energia, minimalista e elegante ou até algo que nem tinha imaginado. Basta descrever o estilo que você quer ou usar as cores do seu logo e deixar a IA fazer o resto. Fica incrível. Agora vamos para o criador de sessões com IA. Ele é perfeito para criar partes essenciais do site, como uma sessão de contatos ou um espaço. Jogadores. Tinha proposta pelo Beraldo de 12 milhões de euros à época e o São Paulo precisava vender, né? Enfim, o São Paulo financeiramente, assim como o Corinthians, sempre numa dificuldade muito grande nos últimos anos. Faz tempo já, inclusive. E o Beraldo se valoriza, ganha a Copa do Brasil com o São Paulo, é eleito, se eu não me engano, o melhor zagueiro da competição, ou está na seleção dos zagueiros da competição, e o PSG vem com a proposta de 20 milhões de euros. E é uma das maiores vendas de um zagueiro aí da história do São Paulo. Então o Dorival usa o exemplo do Beraldo para o André nos bastidores do Corinthians. Olha, 2023 passei pela mesma situação, pedi para ficar e tal, ficou e foi valorizado depois. Ó, uma proposta de 12 virou proposta de 20. Valorizou, rapaz. Valorizou o jogador. Então o Dorival bate muito nessa tecla e bateu nessa tecla no sábado lá em Novo Horizonte, nas conversas ali com pessoas da diretoria, pessoas do staff do Corinthians. Ele citou esse exemplo. Então é legal a gente deixar aqui qual que é a posição do Dorival, que é uma posição de alguém como técnico, como uma autoridade e que está insatisfeito. Mas você vê que a conversa ali é com argumentos. E o Dorival tem argumentos ali para falar, olha, segura o moleque pode se valorizar numa fase de grupos de Libertadores e tal, de repente no fim do ano ele pode valer muito mais. Essa é a posição da comissão técnica, essa é a posição do Dorival Júnior. Não, até porque eu vou passar pro Bruno Andrade, que ele tem mais informações sobre o André. O Corinthians, o Marcelo Paz já falou que precisa fazer alguma venda do elenco, dessas joias, né? E quando a gente fala de joias, tem o Yuri Alberto, ou o Breno Bidon, ou o André, que são jogadores jovens e valorizados.